Olá, querido internauta, seja bem-vindo, você está no programa Numerologia Metamorfose. A sua participação é muito importante para mim. É ela quem ilustra o meu programa. Os seus e-mails, as suas perguntas a respeito de numerologia, espiritualidade, terapias alternativas, que é o que eu faço aqui. Eu sou numeróloga e terapeuta holística, então eu abordo a numerologia com a humilde pretensão de tentar te ajudar. E as suas perguntas, o seu questionamento, os assuntos que você deseja saber, ele vai servir para outras pessoas. Ele muito provavelmente vai responder aquele questionamento de alguém que lá não tem a possibilidade de fazer ou não tem exatamente a oportunidade de entrar em contato com a gente. Então, olha, entre em contato com a gente no numerologia@tvespiritualista.com.br. Você pode perguntar sobre numerologia, olhando para a espiritualidade, numerologia, a ciência, alguma curiosidade que você quer saber, ou tentar entender a relação com as terapias alternativas que está aí, totalmente à sua disposição. Então, como eu respondo fax, e-mails, né, eles vêm ilustrar da seguinte forma. Eu trago hoje um e-mail de uma moça que se chama Melissa, e ela pede para que eu não diga o nome todo dela, e ela faz uma série de questionamentos muito importantes, porque ela não vem perguntar sobre os interesses pessoais. Ela me relata alguns assuntos que aconteceram dentro da família dela, como, por exemplo, uma irmã dela que atentou contra a própria vida, mas está tudo bem, ela foi medicada, está fora de perigo, e ela estava tentando entender por causa disso. Então ela me questiona, me dá a data de nascimento dela, me questiona a respeito desse processo, o que é karma, a punição de Deus. Quer dizer, ela está muito envolvida em tentar entender o problema da irmã dela e como que é que esse problema caiu dentro da família dela. E ela busca dentro da numerologia entender esses laços. E é perfeito isso. Porque ela com certeza compreendeu que quando a gente nasce dentro de um lar, a gente tem sim laço com todo mundo. E o nosso processo reencarnatório, porque a numerologia baseia-se num processo reencarnatório. Você trouxe para essa vida aquelas situações mais mal resolvidas na vida anterior. E o que você não conseguiu aqui resolver nessa, com certeza você terá uma nova oportunidade, se assim Deus permitir. E ela está tentando entender para ajudar a irmã, é perfeito. E como não podia deixar de ser, é lógico que eu vou tentar enxergar a personalidade dessa moça, porque ela não está preocupada consigo mesmo, ela está preocupada com o próximo mais próximo, o próximo aqui dentro da casa dela. E ela me deu uma data assim, olha, nasci em 23/8 de 1980, tenho 25 anos e tenho uma série de dúvidas a respeito do que é karma. Pois é. Karma, né? Todo mundo fala tanto em karma. Essa pergunta, o que é karma, vem a turbilhões para mim. Então, mais uma vez eu estou aqui falando e é um prazer repetir quantas vezes for necessário. Bem, primeiro que a palavra karma, ela é oriunda da região oriental, né? Ela é uma palavra sânscrita e se a gente separar, kar significa fazer. E ma, o efeito. Ou seja, se a gente for interpretar isso, significa consequências. Se são consequências dos nossos atos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, do que falamos. Então, por que todo mundo adora se referir ao karma com uma parte negativa da situação? Gente, se karma é consequência, ele é consequência, inclusive, das nossas atitudes boas, concorda? Então, se eu tenho bons pensamentos, se eu trato as pessoas com educação, se eu coloco toda a minha humildade na mesa para poder entender uma situação que está acontecendo em volta de mim, obviamente que eu vou colher um karma positivo, certo? Porque se eu planto vento, é óbvio que eu vou colher tempestade. A gente vê aí tantas vezes proferidas pela Bíblia, quem com ferro fere, com ferro será ferido, não é assim? Tá, hoje eu não estou aqui para te evangelizar, mas é um princípio, uma oportunidade interessante que eu tenho que trazer para você. Bem, por que eu fiquei falando que com ferro fere, com ferro será ferido? Porque se as minhas atitudes em relação ao outro, né,
ela for de crescimento, ela for de ensinamento, é obviamente que eu vou ter essa minha oportunidade. Não é isso? Então, compreendido o que é karma? Então, karma, ele é positivo ou ele é negativo. Depende da sua atitude e, inclusive, do seu livre-arbítrio, do nosso livre-arbítrio. Ela também pergunta aqui, por que tantas dores, tanto sofrimento, inclusive com crianças? Pois é. Isso é uma coisa que, às vezes, até eu mesma, quando eu vejo uma situação que é difícil, vejo uma criança numa situação difícil, nascendo com doença, nascendo dentro de uma família que às vezes não tem posse e inclusive traz a falta de carinho, realmente a gente fica condoído e fica indignado, não é assim? Mas isso, gente, ameniza quando a gente tenta entender as leis divinas, aquelas leis do acordo divino, que tudo é dado segundo a medida, tudo é dado a cada um segundo a sua obra. Então, se a gente compreender que um pai, né, e às vezes a gente pergunta, será que é Deus que me pune? Será que eu tenho algum problema? Quantas vezes eu vejo perguntas também assim, meu Deus, será que eu estou sendo punida por uma questão de, lá atrás, que alguma coisa do pecado original, tipo Adão e Eva? Será que eu estou punido pelas questões, pelos erros dos meus pais? Não, gente, né? Nem tem nexo nisso. E, primeiro que o Pai, o nosso Deus, ele não pune. E o Pai, quando pune, ele pune por acaso com a intenção de fazer o quê? Ele pune com a intenção de promover o crescimento daquele filho quando ele tem oportunidade. E o nosso Deus Pai não deixaria de ser diferente. Então, quando a gente compreende essas leis divinas, que tudo é dado por um desequilíbrio, que eu certamente fiz numa outra parte da minha vida, tudo fica mais fácil de compreender. Quando uma criança nasce dentro de uma família pobre, é porque ela vai ter que vencer algumas coisas dentro da vida dela. Não é uma punição imposta por Deus, na verdade, uma imposição do próprio equilíbrio, se reequilibrando, se retificando com a vida. Então, o que a gente faz quando a gente vê isso? No caso de uma criança, é porque ela está indefesa, então a gente condói mais, ainda mais eu que sou mãe, às vezes eu fico indignada que eu não concordo mesmo com o sofrimento de alguém. Mas nada na vida não é dado se a gente não pode, se não for necessário, como uma correção. Então a gente vai ter essa oportunidade da correção. E então ela também faz uma outra coisa aqui. E eu até, olha, é assim. Ela faz assim, Deus pune ou perdoa? Bom, então eu já até adiantei essa resposta, né? Gente, Deus não pune. E, como eu disse, se um pai punisse alguém, ele puniria por uma possibilidade de correção mais à frente. Você não dá um castigo para o filho sem achar que vai ser bom para ele, não é verdade? Então o pai não pune dessa forma. E quem perdoa? Olha, essa é uma coisa que daria, assim, essa parte de quem perdoa, daria uma extensão enorme de assunto. Pensa comigo. Quem perdoa, quando a gente fala assim, perdão já diz o quê? Que alguém fez algo errado. Então, eu já olho para essa parte, assim, até que meio que negativa. Quem perdoa, gente, é aquela pessoa que foi ofendida. Concorda comigo? Aquele que perdoa, ele é que se sentiu ofendido, por isso ele busca o seu retorno. Ele busca a sua atenção nessa direção. Porque se você prestar atenção, nem Deus, nem um sacerdote, nenhum pastor, ele tem o direito de perguntar a alguém, nem ele pode te livrar perdoando. Apenas a pessoa que tem a condição de retificar, te reestruturar esse desequilíbrio que você causou lá atrás, é a própria pessoa que foi ofendida. Então, não busque o perdão lá pedindo para Deus, pelo amor de Deus, me perdoa. Primeiro, que Deus não vê as tolices que você causa, Ele não dá importância para isso.
porque ele entende que você está aqui, na verdade, ele te colocou aqui porque você está crescendo e evoluindo, então você está em aprendizado. Então tá certo, tá óbvio que o erro é necessário para que você cresça. Então, partindo desse princípio, Deus não pune. E quem perdoa? Quem perdoa é aquela pessoa que foi ofendido. Eu sei, perdão, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Voltando. Deus não perdoa. Quem perdoa é ofendido. Então, o que você está perguntando para mim? Será que Deus perdoaria a minha irmã por algum ato que ela tenha cometido? Meu bem, no caso da sua irmã, é algo assim um pouquinho mais sério. Quando o erro mais grave da vida do ser humano dentro da espiritualidade é quando ele atenta pela própria vida ou ele causa um aborto. Então, na verdade, ela atentou contra si mesma, ela fez uma ofensa contra si mesma. Então, ela deve questionar lá dentro dela e se perdoar. E se você está fazendo essa pergunta para mim, porque eu olhei lá dentro do seu mapa, vi os seus números, eu vi que pessoa iluminada que você é, porque você traz uma bagagem muito grande, eu vou tentar falar com isso até o final do programa. Se você atentou para isso, tente transmitir para ela de que ela está aqui como qualquer um ser normal. Se a ela foi dada uma oportunidade e se ela atentou e teve uma segunda oportunidade, é porque ela merece estar aqui, ela merece crescer e ela tem o direito. E se você está do lado dela, dê essa grande oportunidade a ela, auxiliando, dizendo a ela que errar é perfeitamente normal, mas que ela deve perdoar-se a si mesma, para reequilibrar o processo, ok? Bem, ela continua aqui me dizendo, ela até fez uma questão aqui, perguntando sobre a lei de causa e efeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou responder essa pergunta de causa e efeito lá no segundo bloco, sabe por quê? Porque tem uma série de recadinhos para te dar. Primeiro, lembrar para você novamente de que você pode fazer a pergunta aqui para a gente pelo e-mail numerologia@tvespiritualista.com.br. Lembrando que a nossa grade de colaboradores aqui da TV Espiritualista é muito grande. E dentro desse lado espiritual eu tenho uma indicação muito importante para você, que é o programa da nossa companheira Solange Belchior. E o programa se chama Espelho da Alma. E ela junta a psicologia com a espiritualidade. É muito próximo aqui da gente, que junta a numerologia com a espiritualidade e assim por diante. Eu recomendo que você entre na grade da TV Espiritualista, no www.tvespiritualista.com.br, passe para os amigos, passe para os parentes e prestigie o programa da Solange Belchior, ok? Tá, a gente já está quase indo para o comercial. E eu vou tentar responder. Antes desses últimos minutos, eu quero dizer para você que tudo que eu falo aqui com você, eu tenho um blog onde eu escrevo. E você pode acessar esse blog, esses mesmos assuntos aqui que a gente está conversando, no www.marianeambrosio.zip.net. Você lê sobre os assuntos de numerologia, lê sobre os assuntos de espiritualidade e você ainda pode acessar o meu site, que é o www.metamorfoseinstitutodaluz.com.br, ok? A gente vai lá para o comercial e eu termino respondendo, ok? Até já!